Sou a professora Cleane, de Geografia do 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nós vamos relembrar um pouquinho sobre as linhas imaginárias. Quais são essas linhas imaginárias? São os paralelos e os meridianos. Dessas linhas imaginárias, gente, o principal paralelo é a linha do Equador. A linha do Equador, ela vai dividir a Terra em dois hemisférios de igual distância, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Além da linha do Equador, que é o principal paralelo, nós vamos ter também outros paralelos principais. Nós vamos ter o Trópico de Câncer, nós vamos ter o Círculo Polar Ártico ao norte, vamos ter o Trópico de Capricórnio ao sul e o Círculo Polar Antártico ao sul. Os meridianos, gente, o principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Esse meridiano ele vai dividir a Terra em dois hemisférios também. Porém, diferente da linha do Equador, o meridiano de Greenwich será uma convenção criada pelo homem. Observem aqui que o meridiano de Greenwich divide a Terra em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Observem aqui que a linha do Equador divide a Terra em hemisfério norte e em hemisfério sul. Assim como os paralelos, os meridianos também são linhas imaginárias. Os meridianos são linhas imaginárias verticais que vão de um polo a outro. Os meridianos, gente, eles têm o mesmo tamanho, tá? Não tem nenhum meridiano com tamanho diferente do outro. Os meridianos, eles vão determinar a longitude e os paralelos vão determinar a latitude. A longitude e a latitude juntas, elas vão nos dar as coordenadas geográficas. A coordenada geográfica é a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. A localização precisa é a localização exata. Observem aqui o principal meridiano de Greenwich. Ele está dividindo a Terra em dois hemisférios. O hemisfério oriental, à direita do meridiano de Greenwich, e o hemisfério ocidental, à esquerda do meridiano de Greenwich. Hemisfério oriental, à direita do meridiano de Greenwich, e hemisfério ocidental, à esquerda do meridiano de Greenwich. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Brasil. O Brasil, gente, ele está localizado no continente americano. Observem aqui que não é no continente América do Sul. A América do Sul é somente uma subdivisão para o continente americano. Então, o Brasil ele é o maior território da América do Sul. Ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. Só não faz fronteira com o Chile e com o Equador. A capital do Brasil é Brasília. Observem que o Brasil ele é banhado pelo Oceano Atlântico. E a América do Sul, em sua totalidade, ela é banhada pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Pacífico. Vamos analisar agora esse mapa aqui, gente. Lembra que eu falei para vocês que o meridiano de Greenwich vai dividir a Terra em dois hemisférios, hemisfério oriental e hemisfério ocidental? E a linha do Equador vai dividir a Terra também em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul? Vamos verificar qual é a localização do Brasil, então, no planisfério. O Brasil ele está localizado completamente no hemisfério ocidental, e sua maior parte no hemisfério sul. Observem aqui que só um pedacinho do Brasil está no hemisfério norte. 93% do território brasileiro está no hemisfério sul, enquanto 7% do território brasileiro está no hemisfério norte. Lembrando, o Brasil ele está localizado no continente americano. América do Norte, América Central e América do Sul é apenas uma subdivisão para o continente americano. Está bem? Pessoal, o Brasil ele possui um território imenso, um território que a gente diz que é um território de dimensões continentais,
porque o território brasileiro ele é pouco menor que o território de alguns continentes, como o continente europeu e como a Oceania. O território brasileiro ele ocupa uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Na parte norte, observem aqui, na parte norte do território brasileiro, mais ao norte, né, o território brasileiro ele é mais largo, ele é mais extenso. Na parte mais ao sul, ele é mais fino, mais afinilado. Devido a essa grande extensão do território brasileiro, nós vamos ter 4 pontos extremos. Um ponto extremo que vai de oeste a leste e o ponto extremo de norte ao sul. Esses pontos extremos, gente, de oeste a leste e de norte a sul, têm quase a mesma distância. Observem que de oeste para leste, a distância é 4.319 quilômetros. De norte ao sul, a distância é 4.394 quilômetros. Então, as distâncias desses pontos extremos são muito similares. O ponto extremo a oeste é a nascente do Rio Moa, no Acre. Essa nascente, gente, ela também é chamada de Serra da Contamana. É um parque que abriga uma imensa biodiversidade. O ponto extremo a leste é a Ponta dos Seixas, na Paraíba. É uma região que atrai muitos turistas ainda, tá? O ponto extremo ao norte é a nascente do rio Ailã. E o ponto extremo ao sul é o arroio Chuí. As fronteiras do Brasil elas vão se estender fronteiras litorâneas, né, pelo oceano, e as fronteiras terrestres. A noção de fronteira, gente, é uma região que que vai estar entre dois territórios. E essa região, ela pode, inclusive, ser habitada. Das fronteiras aqui do Brasil, as fronteiras terrestres, observe que ela é imensa, porque o território brasileiro também ele é gigante. As fronteiras terrestres do Brasil, elas vão se estender a 15.719 quilômetros. E as fronteiras litorâneas, 7.367 quilômetros. Vamos ver algumas imagens dos pontos extremos do Brasil. Esta aqui é a nascente do Rio Moa. O Rio Moa está localizado na Serra do Divisor, conhecido também como Serra da Contamana, ou Serra do Moa. É um parque nacional que abriga grande biodiversidade brasileira, como eu falei para vocês. Ponta dos Seixas, na Paraíba. Observem aqui, porque forma-se uma ponta, gente, que vai entrando para dentro do oceano. Por isso que chama-se Ponta dos Seixas. Rio Ailã. O Rio Ailã está localizado no município de Uiramutã, em Roraima, e ele nasce no Monte Caburai, que é localizado dentro do Parque Nacional Monte Roraima. O arroio Chuí é um pequeno curso d'água que está localizado na fronteira entre o Brasil e o Uruguai. O território brasileiro, gente, ele passou por algumas regionalizações. O que é regionalização? Regionalizar é você separar, é você classificar de acordo com características semelhantes. Não são características iguais, são características semelhantes. O território brasileiro ele é dividido em 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um distrito federal. É no Distrito Federal que está a capital do Brasil, Brasília. Os estados brasileiros eles estão divididos, agrupados em 5 grandes regiões. Região Norte, Região Nordeste, Região Centro-Oeste, Região Sudeste e Região Sul. Essa regionalização ela foi realizada pelo IBGE, é a regionalização oficial do Brasil. O IBGE, essa última regionalização feita pelo IBGE, pessoal, ela aconteceu no ano de 1969 e passou a vigorar apenas em 1970. Ela teve uma última modificação em 1988,
quando o estado de Tocantins foi separado do estado de Goiás. Observe que dessa regionalização, a maior região é a região norte, que ocupa uma área, uma extensão maior, e a menor região é a região sul, que ocupa uma extensão territorial menor. Quando o IBGE elaborou essa regionalização, ele levou em consideração aspectos sociais, econômicos e aspectos naturais. Essa regionalização, gente, ela permite fazer um estudo mais detalhado por região, para a gente conhecer como é o desenvolvimento de cada região, como é o crescimento populacional, como é o desenvolvimento industrial, como é o acesso a saneamento básico. E a gente percebe que essas regiões, elas possuem grandes desigualdades, desigualdade econômica, desigualdade social, desigualdade de infraestrutura, desigualdade no acesso a saneamento básico. Então, quem faz todo esse levantamento é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o IBGE, as regiões que mais carecem de saneamento básico são as regiões Nordeste e a região Centro-Oeste. O número de domicílios na região Centro-Oeste na região Nordeste e na região Norte que possui acesso à água tratada são bem inferiores às regiões Sul, à região Sudeste e à região Centro-Oeste. Esse tipo de análise ele é importante porque permite ao poder público verificar quais regiões precisam receber mais investimentos nos setores sociais, qual região precisa receber mais investimentos no setor de saneamento básico. Além da regionalização pelo IBGE, pessoal, existem outras regionalizações do território brasileiro. Uma delas foi realizada por Pedro Pinchas na década de 1960. Essa regionalização ela chama-se complexos geoeconômicos. Por quê? Porque quando Pedro Pinchas realizou essa divisão regional, ele considerou a integração e desenvolvimento econômico do Brasil. Além da concentração industrial, essa divisão regional tem como critérios os aspectos naturais e socioeconômicos. Quais são as diferenças dessa regionalização para a regionalização do IBGE? No IBGE, são 5 grandes regiões. Nessa regionalização, ele divide apenas em 3 grandes regiões: a região da Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul. Observem que na regionalização do IBGE, os estados eles pertencem apenas a uma região. Na regionalização de Pedro Pinchas, tem estados que pertencem a 2 regiões. Observem aqui que é o caso de Minas Gerais, que faz parte da região Nordeste, o norte aqui de Minas Gerais, e faz parte da região Centro-Sul. O Maranhão também. Parte do Maranhão faz parte da região Nordeste e parte do Maranhão faz parte da região amazônica. Então, essas diferenças são porque, além de considerar características naturais, Pedro Pinchas também considerou o desenvolvimento econômico. Nessa divisão aqui, pessoal, a região que apresenta maior destaque em relação ao desenvolvimento econômico, em relação ao desenvolvimento industrial, é a região Centro-Sul, que inclusive foi a primeira região a se industrializar. E essa diferença de desenvolvimento são diferenças por conta de fatores históricos, inclusive, tá? Outras formas de regionalizar o território brasileiro. Essas formas são divisão do território brasileiro devido aos climas, porque o território brasileiro ele é muito extenso, então ele abriga 6 tipos de clima, 6 climas diferentes. Observem que, de acordo com a regionalização de Pedro Pinchas, a região amazônica, nós temos 2 tipos de climas nessa região, que é clima equatorial e clima tropical. Outra forma de regionalizar também o território brasileiro é a partir de suas características naturais, como sua vegetação, a partir do seu ecossistema, vamos dizer assim, né? É a partir dos biomas brasileiros.
Então, observem, região norte predomina o bioma da Amazônia, região nordeste nós temos bioma da Caatinga, bioma da Mata Atlântica, e assim por diante. Então, existem várias formas de regionalizar o território. Depende de qual objetivo você precisa dessa regionalização. Se você precisa estudar características naturais, a melhor regionalização é a regionalização natural, por características naturais. Se você precisa estudar aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos populacionais, aspectos de desenvolvimento urbano, as melhores regionalizações são a regionalização do IBGE e a regionalização de Pedro Pinchas. Lembrando que a regionalização do IBGE é a regionalização oficial, é aquela regionalização aceita pelo governo. Finalizamos nossa aula de geografia. Se precisar, assistam novamente essa videoaula, leiam, estudem o conteúdo do livro e façam essas atividades. Não se assustem, não é muita coisa, tá? São muitas páginas, mas não são muitos exercícios. Não precisa fazer o número 6 da página 37. Na próxima aula eu vou fazer a correção dessas atividades, tá, gente? Façam com muita atenção, façam com muito carinho. Bons estudos para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.